Bom, nós estamos de volta e todos nós inspirados pelas sábias palavras que nós vimos agora do industrial alemão Oskar Schindler, o espião e membro do partido nazi que salvou da morte 1.200 judeus durante o Holocausto, empregando-os nas suas fábricas de esmaltes, de munições. Isso é um belo exemplo. E essa frase e a do Gandhi, do bloco anterior, fazem todo sentido, porque inspiram o trabalho do meu próximo convidado. Este executivo de banco largou a sua carreira para se dedicar a difundir exemplo de cidadania, através da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, disseminando, né, os ideais todos de 24 grandes sonhadores, inclusive já mandamos 2 para o ar. E já que o homem não morre quando deixa de existir, sim, quando deixa de sonhar, nós vamos colocar nossos desejos em prática, impulsionados pelo som de suas próprias sábias palavras. Jamais subestime o poder de suas ações, que com um pequeno gesto você pode mudar a vida de uma pessoa, para melhor ou para pior. Pois a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Alex Cardoso de Mello, boa noite. Obrigado por ter vindo, querido. Muito obrigado. Você está bem? Meu prazer. Obrigado, querido. Está na sua casa. Obrigado. Aquela confusão que você viu sendo microfonado, não sei o que, dando deusinho para você de longe, é porque é assim mesmo, todo dia. Você está bem? Imagino. Eu estou bem, graças a Deus. E parabéns. Você? Agora contigo melhor ainda, Alex, porque tive que ler um pouco a sua história para não falar muita besteira aqui. Eu soube que você, aos 16 anos, andando pelo centro da cidade, você viu uma imagem que tocou o seu coração e mudou a sua vida. O que foi que você viu? Era a esquina da rua direita com a Quintino Bocaiúva, é isso? Isso mesmo. O que você viu lá? Eu estava para fazer 16 anos, fez agora em maio 30 anos essa passagem, né? Era meu primeiro emprego num banco, então eu combinei com alguns amigos, novos amigos do banco que eu comecei a trabalhar, de ir no cinema no centro de São Paulo, na época que ainda existia cinema. Maravilhoso, né? Era maravilhoso. E então eu comecei a descer com esses amigos ali à rua direita, e quando chegou ali próximo da Quintino Bocaiúva, eu vi uma senhorinha, Rony, com mais de 80 anos, sentada num caixote com uma tigelinha de alumínio pedindo esmola. Eu venho de uma família muito simples, mas aquilo não é pobreza, aquilo era miséria. E na minha ingenuidade dos meus 15 para 16 anos, eu não aceitei aquilo. Na época minha bisavó ainda era viva e eu vi ali a minha bisavó. E além da dor de ver uma senhora naquela condição, era ver que ela era parte da paisagem. As pessoas passavam por ela... São invisíveis, eu não sei, invisíveis, Alex. São seres invisíveis. É como se ela fosse uma vitrine... Nem uma vitrine, porque as vitrines as pessoas ainda param para prestar atenção. É como se fosse uma árvore, como se fosse um objeto inanimado. E aquilo, para mim, me chocou demais. Uma das únicas respostas que eu não tenho para esses 30 anos dessa minha caminhada é o porquê aquilo mexeu tanto comigo. Mas mexeu a ponto, eu brinco nas palestras, que é um dos projetos da ONG, que abriu as cachoeiras, né? Abriram-se as comportas. Então, a partir daquele momento, toda vez que eu via uma pessoa em vulnerabilidade social, eu chorava muito. E sabia que aquilo, chorando, eu não ia resolver o problema de ninguém. E eu comecei a poupar. Fiz uma poupança para que um dia eu pudesse fazer um projeto social. Olha, a gente vive hoje, Alex, num mundo tão complexo, tão imediatista, tão corporativista, tão egoísta, tão mau. E quando a gente vê uma coisa dessa... Eu só posso dizer uma coisa, nem tudo está perdido. Não, mas porque ainda existem seres humanos, né? Sim. Que muitas vezes eu até me envergonho da minha condição de animal gregário pertencente ao Homo sapiens. Meu Deus do céu. E como é que você se aproximou desse universo do assistencialismo? Que é complexo também, isso não é simples não. Na verdade, quando eu comecei a poupar esse dinheiro, eu sou uma pessoa muito controlada, então durante a minha carreira, eu tive uma boa carreira no mercado financeiro, e então eu poupei realmente, fiz uma boa poupança, mas tinha 15 anos, não sabia o que fazer. Né? Então eu fui tentar ser voluntário numa creche e num asilo. E eu brinco que eu fui o pior voluntário do mundo. Por quê? Na creche, de chegar ao ponto, Rony, das crianças virem me consolar e falar: tio, mas eu sou feliz. E eu falava pra Adriana, que era na época minha namorada, minha esposa, e eu falava pra ela: mas que diacho de voluntário é esse que vai pra consolar e é consolado? E aí eu tive o primeiro grande exemplo da minha vida, de que para fazer o bem existem muitos caminhos. E esse caminho não era o meu.
né? E paralelamente a isso eu continuava trabalhando no banco e eu resolvi criar um folheto, que na época eu mimeografava, para você ver como isso faz tempo, né? E eu comecei a mimeografar e às sextas-feiras eu mandava para as pessoas da área que eu trabalhava no banco um folheto chamado Hoje é Sexta-feira. E eu colocava umas 2, 3 piadinhas e sempre terminava com uma reflexão, com forte apelo moral. E de repente outras pessoas, por que eu não recebo hoje é sexta-feira? Por que eu não recebo? Era um banco pequeno com 300 funcionários. Em menos de um mês, as 300 pessoas queriam receber. E aí veio o estalo, esse era o meu caminho, era conscientizar, era motivar. Bom, como é que funciona? Qual é o objetivo da ONG Meu Sonho Não Tem Fim? É conscientizar e motivar. A ONG ela tem características fortes, como ela não aceita doação de nenhuma espécie, ela não tem política de patrocínio, ela não comercializa absolutamente nada, ela é laica e ela é apolítica. Gente, isso é o sonho dourado? Isso não existe, eu estou ouvindo pela primeira vez uma coisa dessa. Não tem. Você banca tudo. Eu bancava com a minha poupança e quando eu resolvi sair do mercado financeiro para criar a ONG, eu tive que me reinventar como profissional, porque eu tenho uma família com 2 filhos, a ONG é o 3º filho, então essa poupança acabou. Então eu me tornei representante comercial, eu criei uma representação comercial, que o nome é Lumnia, e eu coloquei no contrato social da Lumnia que 50% do lucro líquido anual da minha empresa vai automaticamente para os projetos sociais. Que lindo. Você vê muita empresa que cria ONG, que é, de certa forma, uma ONG que criou uma empresa. Uma empresa. Bom, os sonhadores que impulsionaram a criação da ONG, já falamos. Eu queria saber quais foram, na verdade, porque tem um monte. Sim, são 24. Eu já vi, inclusive, são 24. Aí estão eles. Sim. E eu associo cada um a uma virtude diferente. Porque além de passar os exemplos de vida, a ideia, Rony, é passar virtudes. Então eu vou falar da perseverança todos de conhecidos. Beethoven. Todos. Coisa mais linda. Sempre associando a uma virtude. A cidadania de Betinho, a fé de Madre Teresa. A amada embaixo dele. Sim. Tem o Chico. Oh, meu Deus, tem Einstein. Que coisa. Tem além do Martin Luther King. Olha o que está fazendo o tio Manuel ali, tio Manuel de Nóbrega. Sim, eu ia até comentar dele. Ele é seu conterrâneo, não é? Somos dos Estados Unidos de Niterói, não é? Que coisa mais bonitinha. Ele é um exemplo, ainda mais nesse meio de rádio. Ai, meu Deus do céu, isso é uma coisa complexa, viu? Sim. Zilda, querida, também. Tá todo mundo aí. Meu Deus do céu, que coisa boa. A ideia era que fossem exemplos de mundos diferentes. Não entendi por que Beethoven está ali, mas em todo caso... Beethoven pela perseverança, Beethoven por aquilo que ele fez depois que ele estava completamente surdo. Ele compôs a 9ª Sinfonia de Beethoven quando ele já estava completamente surdo. Porque a 9ª, para mim, é a mais preciosa de todas, embora a mais conhecida seja a 5ª, que ele já estava... porque ele já não estava ouvindo também, né? Bacana isso aí. Agora, todo mundo tem um dom. Para desenhar, agora a moda, para cozinhar, para cantar, para atuar, mas às vezes, infelizmente, nunca são descobertos. Aliás, eu acho que a regra é essa. Os grandes talentos, pelo menos aqui no nosso país, raramente são descobertos. Você acredita que todo mundo tem esse dom de fazer o bem? Sim, está na essência. O ser humano é bom por natureza. Você coordena e banca, como você falou, tudo na ONG sozinho. Desculpa, Alex, mas por que você não optou por receber algum recurso, alguma doação, alguma coisa nesse sentido, que todo mundo faz isso? Hoje seria até mais fácil, claro, a exposição que a ONG tem, por 3 motivos. O primeiro, eu venho do mercado financeiro e eu vejo que uma função dentro do banco que é tão agressiva em metas como o operador de uma mesa de operação de um banco, você tem essa função no terceiro setor, que é o captador de recursos, é o fundraiser. E quando vai chegando o final do ano, muitas vezes aquelas ONGs necessitam daquilo para sobreviver, então ela começa a ver a ONG do lado por uma necessidade como uma concorrente. Eu jamais vou ver uma organização que luta pelo bem como a minha, como uma concorrente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se eu criei, Rony, uma forma de ser independente, por que eu vou concorrer, por que eu vou buscar recurso que eu possa estar tirando de uma ACD, de um GRAAC, um Amigos do Bem que você conhece, que está num momento tão difícil, precisando tanto de ajuda? Se eu criei esse caminho, e o principal deles, o terceiro, que eu falo muito nas minhas palestras, é assim: não espere ser rico, não espere ganhar na Mega Sena para fazer o bem. Esse trabalho começou, a ONG tem 19 anos, eu caminho nisso há 30 anos, eu comecei cedo. Dê o primeiro passo.
né? Então é assim, hoje seria muito fácil para mim, graças a Deus eu tenho acesso a grandes empresários, alguns dos homens mais ricos desse país, e quando eu consigo chegar até ele vira para mim e fala: Alex, o que você precisa? E eu posso pegar as ferramentas da ONG, contar a minha história, empurrar para ele e falar: eu só preciso que você passe esses exemplos de vida adiante. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu patrocínio. Coisa linda. Eu acho que, Rony, é isso. Então, existem ONGs que precisam muito mais. Então, por que eu vou disputar um dinheiro que não é meu por direito? A partir do momento que eu descobri uma forma de sustentar o meu trabalho, de uma forma individual. Você é muito especial, né? Meu Deus do céu. Especial são eles que você mostrou. Eu sou só um porta-voz, eu não tenho nada de especial. Você é o 25º. Não. O meu filho fala isso, que quando eu morrer ele vai me colocar como 25º. Não precisa morrer. Não. Eu queria, para finalizar, Alex, que você deixasse uma mensagem para quem está em casa e gostaria de fazer o bem, aquele que a gente nem conhece, porque diariamente a gente se depara com cenas horrorosas de violência, de injustiça, de indiferença, de intolerância. Ontem mesmo, aquela história lá do aeroporto de Istambul, enfim. E eu queria que você deixasse, de fato, uma mensagem como sonhador, um dos sonhadores que você é, o 25º, uma coisa de paz, de esperança, de otimismo para o ser humano. Eu vou deixar uma frase e uma pequena reflexão, que a ONG trabalha muito com isso, né? As pessoas que tiverem acesso ao material, porque tudo que a ONG faz fisicamente, ela também cria digital para as pessoas baixarem. Tudo na ONG é gratuito. Tudo, absolutamente tudo. Vamos repetir, chama-se Um Sonho que Não Tem Fim. Que Não Tem Fim é o nome do último livro. Exatamente isso. As pessoas podem baixar esses livros, mas você... Tem outro. Isso. Tem um pequenino sonhador aqui. Que é introduzir para o universo infanto-juvenil a história dos grandes sonhadores. Eu acho que é um pouco isso. E deixa então para terminar, primeiro uma frase do seu conterrâneo. Vamos falar de amor e vamos falar de esperança. De amor, eu deixo a frase de Manuel de Nóbrega. Uma frase dele que eu adoro e que ele sempre dizia, que o tempo que você for gastar para falar mal de alguém, use esse tempo para falar bem de quem merece. Esse foi o ensinamento dele. Tio Manel, essa mandou bem, hein? Ele sempre mandava bem. E eu queria te deixar uma história. Você falou de Oscar Schindler, e a gente vive num momento de descrença muito grande, que você mesmo abriu a reportagem falando disso. E você falou de Oscar Schindler, falou da época do nazismo, da Segunda Grande Guerra. Então eu vou te contar uma parábola que está no segundo livro da ONG, que diz que existia um casal de alemães, já de meia idade, eles tinham por volta de 60 anos. E ele era um senhor que tinha a origem judia e ela a origem católica. E quando veio o nazismo foi introduzido na Alemanha, ele foi mandado para um campo de concentração, que na época era um campo de trabalhos forçados. Era o começo de todo o processo. E ele foi mandado para lá por ser judeu e ela ficou. E eles eram plantadores de tomates, eles tinham uma pequena chácara. No começo do nazismo, as pessoas ainda podiam se corresponder com quem estava preso. Quem já leu sobre o nazismo sabe que você podia, mas os nazistas recortavam as palavras proibidas, aquela coisa toda. E ela mandou uma carta para ele, falou: querido, está chegando a época do plantio dos tomates e eu sou sozinha, eu tenho mais de 60 anos, os homens estão na guerra ou estão presos, eu não tenho condições de plantar. Eu vou morrer de fome, porque eu dependo dos tomates para comer e o que sobra para trocar por mercadorias. E ele respondeu numa carta: não mexa no terreno de forma nenhuma. Foi ali que eu plantei as armas e as granadas. Obviamente que, mandando essa carta, 2 dias depois, 2 caminhões da SS, a polícia nazista, encostaram naquele terreno, não falaram uma única palavra, reviraram tudo aquilo e foram embora da mesma forma que chegaram. Não falaram absolutamente uma palavra. Ela, dentro de casa, ficou atônita e sem saber o que fazer. E mandou uma carta para ele: querido, eu não sei o que aconteceu, vieram aqui 2 caminhões repletos de soldados nazistas, reviraram a terra durante 2 dias, não falaram uma única palavra e foram embora. E ele respondeu numa outra carta: você precisava que alguém cuidasse da terra para você? A terra está cuidada, agora é só plantar sementes de tomate. E muitas vezes nós achamos que nós não temos solução para os nossos problemas. Aí está, tirar proveito da diversidade é um dever. Alex, obrigado, querido, por ter vindo. Adorei você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E volte quando você quiser. Obrigado. É um prazer. Obrigado eu, querido. Obrigado. Ah, que coisa boa. Sabe que essas histórias, não de voluntariado, é muito maior, né? Essa história do Alex, realmente, eu vou dizer, é um tapa na cara da sociedade, sabia? Isso é um exemplo de um sonho a ser vivido.
Adorei, adorei. Obrigado, querido. Olha, volto no próximo bloco, diretamente do nosso palco, e continuo deixando inspirações para você dar poder às suas boas ações. Fecho o bloco e abro com frase desses 24, não todos, mas alguns que o Alex nos trouxe.